Olá, o Portal Tenura de Notícias mais uma vez vem com o seu painel de entrevistas. Recebo a psicóloga e coach Thalita Andrade Del Torto, ela que atende a crianças a partir dos 2 anos de idade e é inclusive uma assídua participante aqui do nosso painel, não é mesmo, Thalita? Ela realiza inclusive avaliações cognitivas infantis e está atuando na área de psicologia clínica infantil há mais de 10 anos. E é com muito prazer que a gente conversa hoje mais uma vez na área comportamental, principalmente ligada à criança, não é mesmo, Thalita? E hoje o tema será depressão infantil. Aliás, nos dias de hoje não é tão incomum ouvir essa frase, né? Esse assunto, depressão infantil, mas para nós, né, com a nossa geração, a gente até estranha um pouquinho, né? Porque eu não me recordo na minha época de conhecer crianças, né, conviver com crianças na minha infância, de que tinham depressão. Mas hoje parece ser mais comum essa patologia. A depressão, ela é comum na infância ou não? É um prazer estar aqui novamente, obrigada pelo convite. E aí pensando no Setembro Amarelo e todas essas discussões que a gente está tendo a respeito da vida, né, e do cuidado com a vida, nós trouxemos esse tema hoje, que é importante. E a depressão infantil, ela tem sido muito comum nos últimos anos, tem sido muito recorrente, assim como a depressão para os adultos, para os adolescentes e para os jovens, né? As crianças, elas têm tido diagnósticos precisos e a gente tem condições de estar fazendo isso hoje melhor, né, com uma melhor qualificação. E é importante chamar a atenção dos adultos, dos cuidadores, para essa realidade que a gente vem enfrentando. E quais seriam as causas para esse tipo de patologia? O que leva uma criança a ter uma depressão, Thalita? As causas, elas podem ser várias, né? Nós temos as causas biológicas, então crianças, filhas de pais que têm um diagnóstico de depressão ou de algum transtorno de ordem mental, elas são mais suscetíveis a apresentar esse tipo de diagnóstico, né? Então são os biológicos. E depois a gente tem a questão do ambiente. Então crianças que enfrentam violência doméstica, crianças que enfrentam violência na escola, crianças que têm pais com dependências químicas, crianças que os pais passaram por separações que foram com muitas brigas, com muitas dificuldades, crianças que passaram por abandono. Então todas essas crianças, né, e crianças que sofrem maus tratos diários, crianças que os pais são muito exigentes com elas no dia a dia e se utilizam da agressividade para fazer isso. Então essas crianças, elas podem desenvolver esse tipo de diagnóstico. E quais são os sintomas, nesse caso, que podem ser observados pelos pais ou pelo responsável dessa criança? Os sintomas que a gente chama a atenção aí dos adultos cuidadores, essas crianças, elas podem apresentar irritabilidade. Normalmente a gente pensa na tristeza só como um diagnóstico ou como uma referência de observação. E as crianças, diferentemente dos adultos, elas podem ter tristeza, mas elas podem ficar muito eufóricas ou elas podem ficar muito irritadas. Então, essa característica é importante de ser observada. Crianças que deixam de se alimentar e passam a perder peso, ou crianças que passam a se alimentar compulsivamente, esse também é algo a ser observado com muito carinho. Temos crianças que, depois de conquistada a independência de dormir sozinha no quarto, começam a não querer mais ficar no quarto, querem ir para o quarto dos pais. Crianças que falam muito, que têm medo, mas não sabem explicar que medo é esse. Muitas crianças podem apresentar choro recorrente. Muitas crianças podem evitar sair de perto dos pais. Então, uma criança que costumava passear, ir para a casa dos avós, dos tios, elas deixam de fazer isso e querem ficar só em casa. São crianças que deixam de brincar. São crianças que ficam mais isoladas, mesmo em ambientes com outras crianças. Então, assim, são vários indícios que podem ser observados, né? E que precisam ser observados com carinho. Mas é importante também entender que muitas vezes essa criança, ela tem alguns comportamentos que fazem parte da formação dela. Então, não é uma criança que sempre apresentou esses comportamentos. São crianças que passam a apresentar esses comportamentos depois de alguma situação vivenciada, que os pais tenham percebido que foi vivenciada ou que essa criança vivenciou, mas os pais não se deram conta de que foi tão impactante na vida dela.
Perfeito. E como se dá um diagnóstico e como se realiza um tratamento de depressão numa criança? É importante assim, ó, a gente sempre orienta que se procure um profissional qualificado. Então, no primeiro momento, né, os pais podem estar procurando por um psicólogo infantil. E aí, a partir dessa entrevista com os pais, a partir desse contato com a família, com a escola, e observando a criança e com as ferramentas que existem hoje para esse diagnóstico, o psicólogo ele pode estar fazendo esse diagnóstico da criança. Posteriormente, a gente tem também assim, até os 8, 9 anos, normalmente essa criança ela vai ser tratada com a psicoterapia. Depois dos 9 anos, ou em casos, né, alguns casos extras aí que a gente possa ter, essa criança, o psicólogo normalmente indica que a família procure um psiquiatra infantil para que verifique a necessidade de uma medicação. Então, até os 9 anos, normalmente, a gente trabalha com a psicoterapia exclusivamente, salvo casos onde a gente percebe que precise do profissional médico que precisa entrar com a medicação. A gente vale ressaltar que a psicóloga Thalita, no início do nosso bate-papo de hoje, comentou sobre a questão do Setembro Amarelo. De fato, é um mês que nós intensificamos, né, principalmente nós da imprensa, as informações, as orientações, né, que façam com que a gente consiga reduzir, né, os pensamentos suicidas das pessoas. Ou seja, Setembro Amarelo é um mês de combate e orientação sobre o suicídio. E é de suma importância que você, pai, mãe, os avós, que muitas vezes acabam sendo os responsáveis na formação de uma criança, né, que ficam cuidando dos filhos aí dos netos para os seus filhos, é importante observância diária dos sintomas, de comportamentos que se diferem, né, daquilo que a gente está acostumado. E mais do que isso, é preocupante o índice de crianças, jovens, adultos que cometem suicídio. Um assunto muito frágil, delicado de se falar, mas que não podemos omitir, não é mesmo, Thalita? Exatamente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje a gente temos, né, entre 350 e 400 milhões de pessoas com algum tipo de transtorno de ordem mental. Então, é importante que se fale, é importante que se divulgue, é importante que se observe, porque todos esses diagnósticos eles são passíveis de tratamento. As pessoas precisam ser acolhidas, principalmente na infância, né? Nos últimos anos, o aumento da depressão infantil de 4,5% foi para 8%. Dobrou. Então, assim, são muitas as crianças que passam por esse problema. Muitas vezes o diagnóstico é de difícil comprovação ou da gente perceber que existe esse diagnóstico, inclusive porque tende a se confundir com hiperatividade, com déficit de atenção ou com algum problema ligado à timidez. E muitas vezes essa criança está passando por um processo de depressão. O que é legal da gente entender, esse diagnóstico tratado na infância, ele pode ter um progresso significativo. Então essa criança pode não desenvolver essa depressão na vida adulta. Então é isso que é muito importante da gente salientar, porque a depressão ela é crônica e depois de instalada na vida adulta é feito o tratamento, mas ela não tem cura. Então se cuidar da infância, temos aí um prognóstico bom para a vida adulta desses pequenininhos. Tá certo. Thalita, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui em nosso quadro. Eu convido você, internauta, os ouvintes que nos acompanham pelas emissoras do Grupo Rock de Rosa de Comunicação, para acompanharem o trabalho da psicóloga e coach Thalita Andrade Del Torto. Ela que faz atendimento à criança a partir de 2 anos de idade e realiza também avaliações cognitivas infantis, atuando na área de psicologia clínica infantil há mais de 10 anos. Endereço novo, vida nova, espaço melhor para atender os seus clientes, né? Os seus pacientes, digamos assim. Sim, há um mês, né? Um pouco mais de um mês, nós fizemos essa mudança. Foi inaugurada a clínica, é a clínica de psicologia lúdica. Então eu convido a todos para estar conhecendo esse espaço novo, para estar conhecendo o meu trabalho e para unir forças para que a gente possa cuidar das crianças e desse momento tão especial da vida
que é especial, mas que requer muitos cuidados. Tá certo, Thalita, obrigada. O endereço da clínica da Thalita Del Toto fica na rua Ari Rosa Casemiro 321, no Jardim Campo Belo, em Ibitinga. É muito próximo ao CIEI. Agendamentos pelo fone 16 99158 4014.